Bora falar agora sobre quem pode perder patrocínios com as bets no futebol brasileiro. Você sabe que a partir dessa sexta-feira, as empresas de casas de apostas que não estiverem regularizadas com o governo deixam de poder operar, seu site saem do ar. Nesse momento, 5 dos 20 times da Série A ainda correm risco. Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Grêmio e Palmeiras são os ameaçados, todos ligados a Esportes da Sorte, com a lembrança de que o Palmeiras é o único afetado apenas no time feminino, não há patrocínio de bet no time masculino. O Atlético Paranaense, inclusive, chegou a suspender o contrato com a Esportes da Sorte, que conseguiu a aprovação na Lotérgia, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, mas isso permite a Esportes da Sorte ter seu site funcionando apenas no Rio de Janeiro e não em cenário nacional. Então a gente vai aguardar os próximos dias para entender como é que essa história termina. Importante lembrar que o Juventude tem patrocínio com a Stake não esteve nas primeiras listas do governo, agora totalmente regularizada, o Juventude não terá problema. Na Série B, a coisa pode acabar afetando alguns outros times também. A BetVip, que é patrocinadora do esporte, só conseguiu liberação parcial, enquanto a Rios é a única bloqueada, não tem nenhum acordo nem com a Lotérgia, nem com o Ministério da Fazenda. A Rios é patrocinadora master do Amazonas e do Curitiba. Só para arrematar com uma lembrança importante, Cuiabá e Internacional não tem patrocínios de bet nesse momento. Hora de falar sobre o Palmeiras com direito a um acordo milionário. Na manhã dessa quarta-feira, Palmeiras e W Torre anunciaram a celebração de um acordo, de uma disputa de muitos anos. Vale a lembrança de que toda vez que o Palmeiras jogava fora do seu estádio por conta de shows, o Palmeiras tinha direito a um pagamento de multa que viria da W Torre. Toda a realização de show no Allianz Parque também tem um percentual revertido ao Verdão. Acontece que a W Torre não fez esses pagamentos ao longo dos últimos anos. Em compensação, a construtora também alega que uma série de dívidas, de questões de pagamentos que o Palmeiras deveria fazer, por exemplo, em relação ao estádio, não haviam sido feitos. A discussão envolvia muitos milhões de reais. O Palmeiras chegou a pedir 150 milhões, depois falou em 120 milhões. No fim das contas, tudo foi acertado. As partes chegaram a um acordo que foi celebrado na manhã dessa quarta-feira. O Palmeiras vai ter direito a um pagamento de 50 milhões de reais e esse pagamento deve ser feito nos próximos dias. Além disso, o Verdão ainda ficará com propriedades dentro do Allianz Parque que pertenciam à W Torre. Camarotes, espaços, cadeiras, enfim, isso ainda não foi divulgado, mas trata-se de um acordo bastante interessante. Primeiro porque o Palmeiras recebe uma quantia importante em dinheiro, 50 milhões de reais. Depois porque vai ter a capacidade de aumentar sua arrecadação com o seu estádio tendo mais propriedades, camarotes e cativas à sua disposição. Para completar, a partir de agora, tudo vai ser pago de forma certa. Então, quando o Palmeiras não puder atuar no seu estádio, a W Torre paga uma multa. Quando existir algum show no Allianz, um percentual vai ser destinado ao Verdão. Assim como o Palmeiras também vai pagar uma série de quantias que estavam estabelecidas em contrato. Enfim, as partes se acertaram, W Torre e Palmeiras no mesmo caminho. Hora de informação importante, Elia Júnior, apresentador do programa Tempo Técnico, do qual participa às segundas-feiras no Band Esportes, afirmou que ele imagina Cuca e Dudu no Santos em 2025. O Elia tem boas relações com gente no Santos e com pessoas próximas aos envolvidos. Ele assegura que o Carille não fica no Santos para a próxima temporada, isso é líquido e certo, é até natural, mas mais do que isso que o Cuca é favorito a virar o técnico do Santos com o Peixe voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuca chegou a ter proposta oficial do Peixe, ele que desistiu na última hora, senão o Carille já havia sido demitido. Além do Cuca, o Marcelo Teixeira pretende montar um grande time para a próxima temporada. E um dos pedidos do treinador foi o Dudu, de acordo com o Elia, outra coisa que faz bastante sentido, até porque enquanto técnico do Atlético Paranaense, o Cuca já havia tentado levar o Dudu. Ele sabia dos problemas do Dudu, relacionamento com Leila Pereira, dificuldade com Abel Ferreira, isso acabou se comprovando com o tempo. A questão envolvendo o Atlético foi financeira, o CAP não teve 2 milhões e 100 mil reais por mês para bancar dos salários do Dudu. Essa também é uma grande dificuldade que o Santos terá para a próxima temporada, a menos que o Palmeiras tope ajudar com parte dos vencimentos. Dudu que ainda tenta lutar dentro de campo para fazer boas partidas, para ter a chance de cumprir seu último ano de contrato. O vínculo dele com o Verdão se encerra em dezembro de 25. Eu queria saber de você, santista, o que você pensa da possibilidade de Cuca como técnico e Dudu como reforço para o ataque. Santos também já havia sonhado com o Gabigol, negociação praticamente descartada, tem desejos de outros atletas importantes, entre eles Paulo Henrique Ganso e no futuro não tão distante com o Neymar. Hora de falar sobre Botafogo e Flamengo, que lideram uma lista de atletas convocados no futebol brasileiro. Estamos em data FIFA e eu queria contar para vocês que 39 jogadores da primeira divisão foram chamados para as mais diversas seleções pelo mundo. Tem jogador na seleção angolana, o Bastos do Botafogo, tem jogador na seleção costarriquenha, o Joel Campbell do Atlético Goianiense, e tem jogador na Irlanda do Norte, o Ramal Lewis do São Paulo. Mas queria destrinchar outras curiosidades. Botafogo e Flamengo foram os clubes com mais atletas convocados entre os times da Série A. 7 jogadores para cada um. O Flamengo nunca havia tido tantos jogadores convocados por uma mesma data FIFA. O recorde pertencia a 1945, quando na oportunidade o Flamengo teve 6 jogadores convocados, todos para a seleção brasileira. Com essa globalização e o aumento no limite de estrangeiros, a gente tem visto os clubes brasileiros tendo vários jogadores convocados por outras seleções. É o caso específico do Fla, com 2 jogadores no Brasil, o Fabrício Bruno e o Gerson, além de Arrascaeta, Varela e De La Cruz para a seleção uruguaia.
e do Eric Pulgar na seleção chilena, Gonzalo Plata na seleção equatoriana, são 7 convocados. No Botafogo, a lista conta com 3 na seleção brasileira, Alex Telles, Igor Jesus e Luiz Henrique, além do Bastos na seleção angolana, do Gatito na seleção paraguaia, do Savarino na seleção venezuelana e do Almada na seleção argentina. Só para completar, outras curiosidades, 14 dos 20 times da Série A tiveram pelo menos um jogador convocado. As exceções foram o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Criciúma, Juventude, Red Bull Bragantino e Vitória. E a saideira sobre esse assunto, o Barcelona cedeu na última Copa do Mundo 17 jogadores para a disputa do Mundial no Catar. Já nessa data FIFA, o time que mais teve jogadores convocados foi o Manchester United, com 13 atletas chamados. Para fechar o vídeo, para falar sobre o futuro de Memphis Depay e para responder de uma vez por todas se o risco da saída da Esportes da Sorte do Corinthians pode acabar determinando o adeus de Memphis Depay no fim dessa temporada. A resposta é não. O Corinthians assegura que ainda que perca sua patrocinadora master, responsável pelo pagamento de 57 dos 70 milhões combinados em contrato, o Timão vai honrar seu compromisso com o atacante holandês, até porque já existe, desde o início da semana, uma casa de apostas brasileiras interessada em assumir todos os compromissos da Esportes da Sorte e se tornar a nova patrocinadora master. Ela, inclusive, bancaria tudo o que resta do contrato do Memphis Depay, que já havia sido acertado com a Esportes da Sorte. Só para lembrar, a Esportes da Sorte conseguiu ao longo dessa semana a autorização para funcionar via Loterd, a loteria do estado do Rio de Janeiro, mas isso permite a ela apenas funcionar no estado do Rio de Janeiro, não nacionalmente, o que inviabilizaria o acordo com o Corinthians. A Esportes da Sorte ainda tenta um acordo com o Ministério da Fazenda para que ela possa funcionar em todo o país, o que daria a ela o direito de seguir cumprindo seu contrato com o Timão. Por que o Corinthians tem tanta segurança que o Memphis Depay não sai, apesar de não existir um seguro? O Corinthians alega que a criação de um seguro seria extremamente caro. O Timão tem essa proposta de uma casa de apostas esportivas brasileira e ainda assegura que tem direito a 100 milhões de reais de multa no caso de rescisão de contrato com a Esportes da Sorte, se a patrocinadora não for capaz de honrar seus compromissos. Está previsto lá no contrato. Se por algum motivo a Esportes da Sorte não for mais elegível para funcionar, ela é obrigada a pagar 100 milhões de reais ao Corinthians. Esse pagamento vai ser feito? Só o tempo dirá. Assim como a gente não é capaz de dizer nem se a Esportes da Sorte seguirá no Corinthians até o fim da temporada ou pelos 3 anos de contrato, como ficou combinado. Cerca de 300 milhões de reais envolvidos nessa negociação. Timão torce para que a Esportes da Sorte continue. Caso contrário, vai buscar a partir da próxima semana um novo patrocinador e já essa proposta de uma bet brasileira. Então você, torcedor corintiano, pode ficar despreocupado. O maior risco de o Memphis Depay sair se o Corinthians for rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque há uma previsão no contrato entre Corinthians e Memphis Depay, que nesse caso, se o Memphis quiser ir embora, não há pagamento de multa, ele rescinde o contrato de forma natural, o mesmo vale para o Timão. Então, a grande chance de o Memphis não cumprir os 2 anos de contrato com o Timão é o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Só para arrematar, Memphis super adaptado ao Brasil, mais especificamente a São Paulo. Várias imagens dele nesse momento de data FIFA, de folga, curtindo lanchonete, cantando com um DJ, com um rapper, fazendo gravações, enfim, não parece estar sofrendo com a adaptação a um novo país. E você, o que pensa sobre o Memphis e toda essa confusão envolvendo mais uma bet no Timão? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!